Durante a maior parte da história moderna, escrever acontecia em lugares estáveis, mesas, escritórios, bancadas. Você se sentava para escrever, tinha espaço, tinha tempo. Erros eram incômodos, mas administráveis. Você riscava, reescrevia frases. Escrever era um ato deliberado, e a responsabilidade era clara. Se algo estava errado, a culpa era sua. Esse equilíbrio se quebrou quando a escrita saiu da mesa. De repente, as pessoas queriam escrever em pé, caminhando, no deslocamento. As mensagens saíram do papel e foram para os bolsos. O problema não era estilo, nem clareza. Era velocidade, precisão e espaço. A escrita se tornou móvel antes de os dispositivos estarem prontos. Os primeiros celulares não foram projetados para texto. Eles herdaram teclados numéricos da telefonia. 12 teclas, feitas para discar números, não para expressar ideias. Cada tecla precisava representar várias letras. A ambiguidade vinha do próprio hardware. A escrita não foi mal interpretada. Ela estava fisicamente limitada. Nos anos 1990, digitar uma mensagem exigia esforço. Você pressionava a mesma tecla várias vezes para obter uma letra. Esperava o cursor se mover. Corrigia erros caractere por caractere. Velocidade importava. Bateria importava. Erros custavam caro. Enviar mensagens não era algo casual. Era trabalho. Erros não eram apenas irritantes. Eles atrasavam conversas. Quebravam o fluxo. Faziam os dispositivos parecerem pouco confiáveis. Quanto mais rápido alguém digitava, pior o sistema se comportava. Quanto melhor o usuário, mais frágil a experiência se tornava. Algo precisava absorver esse atrito. Quem entrou em cena não foram escritores, foram engenheiros, especialistas em telecomunicações, compressão, estatística. O trabalho deles não era expressão, era vazão. Uma empresa em especial moldaria essa mudança. TEDIC Communications. A TEDIC vinha de um mundo de restrições, pouca memória, processadores lentos, exigências rígidas de desempenho. Eles trabalhavam com sistemas onde esperar significava falhar, onde hesitar derrubava conexões. A mentalidade não era semântica, era estatística. Quando surgia ambiguidade, o sistema precisava escolher rápido, não corretamente, apenas de forma eficiente. Esses celulares não tinham teclado, tinham teclados numéricos. Cada número representava várias letras. Para escrever uma palavra, você apertava a mesma tecla repetidas vezes, ou não. Em vez disso, digitava uma sequência de números. O celular tentava adivinhar a palavra com base nessa sequência. A ambiguidade não era um erro, era inevitável. Esse sistema de adivinhação tinha um nome. Chamava-se T9, abreviação de Text on 9 Keys. Ele não perguntava o que você queria dizer. Não esperava confirmação. Escolhia a palavra mais comum para aquela sequência e seguia em frente. Frequência decidia. Velocidade vencia. O T9 reduziu o atrito. As mensagens ficaram mais rápidas. Os erros diminuíram. A digitação escalou. Pela primeira vez, escrever no celular parecia viável. O sistema não entendia a linguagem, mas não precisava. Ele resolveu o problema imediato. Mas algo sutil começou a mudar. O sistema passou a escolher antes de o seu usuário terminar. Era possível corrigir, mas a maioria não fazia isso. Não porque concordava, mas porque corrigir exigia esforço. A tomada de decisão começou silenciosamente a se afastar do humano. As pessoas não resistiram ao sistema. Elas se adaptaram a ele. Aprenderam quais palavras acionavam correções, quais grafias atrasavam o processo, quais estruturas eram aceitas mais rápido. Com o tempo, a escrita se tornou antecipatória. Você já não esperava para ver o que o sistema mudaria.
Passou a escrever evitando atrito. A linguagem mudou em silêncio. Não porque alguém pediu, mas porque resistir parecia ineficiente. À medida que o envio de mensagens se espalhou, o sistema desapareceu em segundo plano. Milhões de mensagens viraram bilhões. As pessoas deixaram de notar como as palavras eram escolhidas. Apenas que as mensagens chegavam mais rápido. A infraestrutura ficou invisível. E quando algo se torna invisível, deixa de ser questionado. O sucesso apagou a curiosidade. A velocidade substituiu a reflexão. Com o tempo, o problema original desapareceu. O hardware evoluiu, as telas cresceram. A memória deixou de ser escassa, digitar já não exigia concessões, mas a lógica não foi reiniciada. A solução permaneceu. Assim como o QWERTY, sobreviveu às condições que a criaram, não por ser ideal, mas por já estar em todos os lugares. As telas sensíveis ao toque mudaram a forma como interagimos com dispositivos, mas herdaram as mesmas premissas. A correção não desapareceu, ela apenas se antecipou. Sugestões passaram a surgir no meio do pensamento. Antes de a frase terminar, o sistema deixou de reagir à escrita, passou a participar dela. A interface deixou de ser ferramenta e virou colaboradora. Em algum momento, escrever deixou de ser um ato gerador. Você já não formava frases do zero. Passou a avaliar opções, aprovar sugestões, ajustar as previsões. As palavras ainda apareciam sob seu nome, mas o ato havia mudado. Criar virou, aos poucos, selecionar. A autoria ficou menos explícita. O ganho foi velocidade. Mas velocidade sempre tem um preço oculto, porque o sistema não corrige apenas erros, ele empurra silenciosamente você para o que espera. Frases mais curtas, palavras mais seguras, menos riscos. Não porque você escolheu escrever assim, mas porque é isso que é aceito mais rápido. Com o tempo, você para de lutar contra sugestões, para de ajustar o tom, e sua linguagem fica mais suave, mais previsível, menos pessoal. Os sistemas modernos parecem diferentes, mais dados, mais confiança, mais autoridade, mas a lógica subjacente não mudou. Eles ainda ranqueiam probabilidade, ainda otimizam frequência, a escala não substituiu o modelo, ela o amplificou. O autocorrect nunca foi projetado para entender significado. Ele foi criado para compensar limites. Limites de hardware, limites humanos. O significado nunca foi o objetivo, eficiência foi. Essa decisão moldou tudo que veio depois, e ainda molda. Se escrever lentamente virou escolher entre opções, então algo fundamental mudou, não de repente. Não de forma violenta, uma sugestão de cada vez. O sistema não tirou a linguagem de você. Ele tornou as decisões mais leves, mais fáceis, até que escolher substituiu pensar. E as palavras ainda aparecem sob seu nome, mas em algum momento a frase deixou de ser inteiramente sua.